Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 18 de julho. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Presidente do Senado faz balanço das atividades do primeiro semestre. Candidatos à presidência da República virão à Comissão de Relações Exteriores falar sobre política internacional. Servidor do Senado recebe prêmio da Academia Brasileira de Letras. E conheça as regras para fazer o voto em trânsito nas próximas eleições. O presidente do Senado apresentou ontem um balanço legislativo e administrativo deste primeiro semestre. Segundo Renan Calheiros, 90% da meta de economizar 300 milhões de reais estabelecida para o biênio 2013-14 já foi alcançada. De acordo com o presidente do Senado, o fim do 14º e 15º salários dos parlamentares, o corte de funções comissionadas e a redução nos contratos de terceirização foram as principais medidas que contribuíram para a economia de gastos. Os novos tempos, como todos sabem, exigem parcimônia, notadamente com recursos públicos. É isto que nós estamos buscando, melhorar a qualidade do gasto público sem prejuízo da produção legislativa. Entre as matérias aprovadas, destaque para o Marco Civil da Internet, as cotas para negros em concursos públicos e a emenda constitucional que expropria imóveis onde for constatada a existência de trabalho escravo, além da chamada Lei Menino Bernardo, que garante aos jovens o direito a uma educação sem castigos físicos. Reputo, do ponto de vista institucional, do ponto de vista cultural, como uma das maiores evoluções legais dos últimos tempos. Renan cobrou dos deputados a votação de matérias já aprovadas pelo Senado, como a lei que estende os direitos trabalhistas da CLT para as empregadas domésticas. E reitero o apelo para que os deputados compreendam a importância das propostas e deliberem rapidamente sobre elas. O presidente do Senado prometeu votar até o fim do ano propostas para modernizar a Lei de Execuções Penais e a Lei de Licitações, além do projeto que troca o indexador da dívida dos estados. Assumo, senhores senadores, senhoras senadoras, desde já o compromisso de aprovar, logo após as eleições, a troca do indexador das dívidas estaduais. Os estados, como todos sabem, precisam recuperar sua capacidade de investimento. Mesmo sendo um ano atípico, comprimido por eleições e a Copa do Mundo de Futebol, também tivemos um primeiro semestre aqui no Senado Federal e no Congresso muito produtivo, até pela qualidade dos projetos aprovados. Durante a sessão do plenário desta quinta-feira, tomou posse o senador Douglas Sintra, suplente de Armando Monteiro, que se licenciou por 120 dias. Os dois são do mesmo partido, o PTB, de Pernambuco. Natural de Caruaru, Douglas Sintra tem 48 anos e é empresário do ramo de supermercados. Os candidatos à presidência da República nas eleições deste ano vão ser convidados para vir ao Senado falar sobre política externa. A iniciativa foi aprovada ontem na Comissão de Relações Exteriores. Os senadores também votaram um projeto para facilitar o trânsito no Brasil de forças militares estrangeiras. Hoje, atividades de rotina de forças armadas estrangeiras no Brasil, como transporte de pessoal, carga ou apoio logístico, reabastecimento ou até mesmo escalas para outros países, precisam ser autorizadas pela Presidente da República. Só para a liberação de sobrevoo e pouso, são cerca de 800 pedidos por ano, para decisão em 48 horas. Com o objetivo de facilitar esse processo, a Comissão de Relações Exteriores aprovou que, nesses casos, a autorização seja concedida pelo Ministério da Defesa. Com isso, tanto a autorização do Congresso quanto a permissão presidencial estariam circunscritas às hipóteses extremas de contexto bélico a envolver a República ou o exercício militar armado entre tropas brasileiras e estrangeiras.
Os senadores também aprovaram proposta de acordo entre Brasil e Irã para que autoridades com passaportes diplomáticos tenham isenção de visto ao viajarem entre os dois países. E os 7 meses de investigação da CPI da espionagem, que funcionou no Senado de setembro de 2013 a abril deste ano, foram relembrados pelos parlamentares. Foi lançada a 21ª edição da revista Em Discussão. Em 68 páginas, a Secretaria Agência e Jornal do Senado rediscute a segurança do sistema brasileiro de inteligência na internet. Um assunto que eu digo é de segurança nacional, é de segurança individual, é de privacidade, é de economia, mas é de segurança nacional. Se chegar um historiador desavisado hoje no Brasil e pegar as 21 revistas em discussão que nós fizemos nos últimos 5 anos, com certeza eles vão perceber a profundidade dos temas que são tratados no Senado Federal. Ela está na internet e tem uma tiragem de 2.500 exemplares. A revista é distribuída para instituições, para os 3 poderes, para os 3 níveis de governo e também tem uma lista variável de recebedores de acordo com o tema em tela. Todas as discussões que acontecem na Comissão de Relações Exteriores são motivadas pela postura do Brasil diante dos desafios internacionais. Para saber qual vai ser a política externa do futuro presidente da República, a comissão aprovou uma série de audiências públicas com cada candidato ao Planalto nas eleições de outubro. Nós não começamos a conversar ainda com os candidatos, mas a partir da aprovação nós vamos conversar. Eu acho que entre o mês de agosto e o mês de setembro nós podemos sim construir essa realidade, o que vai ser muito importante para o debate democrático. A partir de hoje até 31 de julho, uma comissão de deputados e senadores vai representar o Congresso Nacional na ausência dos outros parlamentares. Veja os nomes dos senadores que vão compor a comissão. Representando o bloco da maioria, os senadores Romero Jucá, Valdir Raupp e Vital do Rego. Pelo bloco de apoio ao governo, Humberto Costa e Vanessa Graziotin. Pela minoria, Rubem Figueiró e Flecha Ribeiro. Pelo bloco União e Força, o senador Gin. E pelo Partido Socialista Brasileiro, Rodrigo Hollenberg. Está aberto até 21 de agosto o prazo para o cadastramento de quem vai estar fora do domicílio eleitoral, mas quer votar para presidente da República e vice. Mas atenção, o voto em trânsito só vale para esses cargos e nas maiores cidades brasileiras. Janinha é baiana e mora em Brasília há 4 anos. A servidora pública não transferiu o título de eleitor, mas quer votar para presidente da República. Eu justifiquei o voto nas eleições para prefeito e tal, mas para presidente eu gostaria bastante de manifestar minha vontade. E aí eu estou cogitando fortemente essa possibilidade de votar em trânsito. Para votar fora do domicílio eleitoral é preciso procurar o TRE indicando a cidade onde vai estar nos dias 5 e 26 de outubro, datas do primeiro e segundo turnos. Só vai ser autorizado a votar quem estiver em situação regular com a Justiça Eleitoral e apresentar documento com foto. Cidades com mais de 200 mil eleitores terão sessões especiais para voto em trânsito. Antes, a possibilidade era restrita às capitais. O pedido, a mudança e o cancelamento da solicitação de voto em trânsito poderão ser feitos até o dia 21 de agosto. Depois dessa data, o eleitor habilitado não poderá voltar atrás. Se ele não conseguir estar no município para onde determinou que o seu título fosse, que os seus dados cadastrais fossem remetidos, até o dia 21 de agosto, ele vai ficar sem o direito de voto. Certamente ele terá de se justificar perante o juiz eleitoral porque não esteve naquele local para onde pediu a remessa. Janine nem pensa nessa possibilidade. Não abro mão de votar para presidente. Acho que é um exercício importante da cidadania. O servidor do Senado, Vamire Chacon, recebeu ontem a condecoração mais importante da Academia Brasileira de Letras, o Prêmio Machado de Assis. O escritor e cientista político falou sobre o assunto com o repórter Dante Ascioli.
Cientista político, pesquisador e professor emérito da Universidade de Brasília, Vamirê Chacon é autor de obras como História das Ideias Socialistas no Brasil, História dos Partidos Brasileiros e Vida e Morte das Constituições. Chacon, bem-vindo ao Senado em Dia. Primeiro, eu gostaria que você explicasse qual é a sensação de receber um prêmio tão relevante. Quando se chega a uma certa idade, deve-se ter, pelo menos, um pouco de autocrítica. Eu reconheço a obra que escrevi, não estou de forma alguma diminuindo-a por falsa modéstia, mas reconheço também que ainda posso fazer alguma coisa e que é um trabalho não só pessoal, mas geracional dos que ainda do meu tempo estão comigo neste mundo. Esse prêmio Machado de Assis já foi entregue a escritores importantes como Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles. Dessa vez, a Academia Brasileira de Letras resolveu privilegiar não um escritor de contos, de prosas ou de poesias, mas um escritor de textos acadêmicos. O que sinaliza essa indicação da Academia? A Academia Brasileira de Letras faz parte de uma tradição cultural que não é só brasileira, mas mundial. Até onde se saiba, pela pesquisa histórica, as primeiras academias que sobreviveram até os dias de hoje foram constituídas na Itália antes da unificação do país, também na Prússia, que depois se tornou Alemanha, na Inglaterra e na França. Então, as academias desempenham um papel histórico no Brasil. E a Academia Brasileira, sem nenhuma dúvida, como uma das mais longevas, é ainda a mais prestigiosa dos seus países. E, por consequência, nós temos de reconhecer que ela tem acertado na maior parte das suas decisões, de um modo ou de outro. E daqui para frente, quais são os próximos passos? Já tem algum livro novo esperando para ser publicado aí? Eu gostaria de ver, em companhia de outros brasileiros e estrangeiros, um pouco mais sobre o modo e a profundidade que esse princípio de século XXI, que já está no 14º ano, vê o século XX. Nós estamos no primeiro centenário da Primeira Guerra Mundial. Os erros dela foram repetidos nas origens da Segunda Guerra Mundial. Não estou de forma alguma exagerando temores, espero que não se chegue em seguida de novo a tanto. Porém, seja no que se errou, seja no que se acertou, no Brasil e no mundo, nós deveríamos fazer algo como se fosse um balanço, que seria o legado dos que vieram do século XX para o XXI, ainda vivos. O maior legado que, com certeza, não só eu, porém outras pessoas da minha geração podem dar e transmitir às novas gerações. Chacon, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo prêmio Machado de Assis e um bom dia. Ficamos por aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação. A privacidade do cidadão só pode ser quebrada